Então, nossa última aula, nós paramos em Êxodo. Estão lembrados? E nós fomos até o final dele. Oi? Estávamos nos mandamentos, exatamente. Isso. Daí a gente finalizou. Então, só para recapitular o que a gente conversou na nossa última aula, a gente falou sobre a bondade da criação de Deus. Nós falamos do homem, que em hebraico significa Adão, por isso que daí nós chamamos ele de Adão. Aí nós temos o papel do homem na criação, que não foi simplesmente para ser um ser no jardim que Deus havia criado, mas ele tinha toda uma função especial, ele tinha todo um empreendimento pela frente, porque ele tinha a obrigação ali de dar nome aos animais, às frutas, às árvores, cuidar do jardim. Nós vimos também sobre a promessa de Deus a Abraão, vimos sobre o cumprimento da promessa, vimos também sobre a participação nas bênçãos divinas, assim como quando Isaac viajou para a Filistia e passou por um período de seca, mas aquele povo, mesmo não tendo a bênção de Deus, foi abençoado porque ali havia um homem de Deus. E nós vimos que as bênçãos acompanham os homens de Deus. Aí entramos em Êxodo, daí foi logo depois da morte de José, e o povo ficou 400 anos no Egito, e isso fez com que o povo meio que se esquecesse. Quem é Deus? Quem é o Deus a quem nós servimos? E aí quando Moisés chega, e ele fala assim, mas o que eu vou falar para esse povo que está esperando lá? Ele só diz, diga que o eu sou enviou. E ali, quando a gente sai de Êxodo e vai para Levíticos, aí a gente começa a entender o porquê de tantas leis. Por que veio tanta lei para o homem, tanta lei para a mulher? Porque eles simplesmente não haviam mais leis, então eles faziam o que bem entendesse. E Deus, ele colocou essas leis não para que fosse um castigo sobre a vida do homem, mas essas leis vieram para poder fazer com que o povo agradasse a Deus. Para que o povo entendesse, olha, é isso que eu gosto, é isso que eu não gosto. É isso que é o correto, isso que não é o correto. Então vamos entrar em Levíticos. Coloquei alguns slides ali para vocês poderem acompanhar. Não, finalizamos Êxodo inteiro ali. Aí eu já vou entrar em Levíticos. Porque na verdade nós não vamos estudar capítulo por capítulo. Nós vamos estudar somente o livro. Então eu pego um apanhado geral do que o livro fala e aí eu trago para vocês. Então a gente não vai se prender muito a capítulos. Nós vamos ter eles como referências para que a gente possa dar o nosso estudo. Então veja só, Levítico. O que o livro de Levíticos ele fala para nós? O livro de Levíticos era um livro para o país, para quando eles se estabelecessem na terra, porque ainda não tinha terra para aquele povo. Eles estavam vagando, havia um pouco em cada canto. Quando Moisés tira o povo do Egito, e ele fala, olha, agora vocês vão para a terra prometida. Mas pense só, eles ainda não tinham uma terra, eles ainda não tinham um lugar que eles pudessem colocar os pés e falar, este lugar é nosso. Porque até então eles eram estrangeiros no Egito. Então, esse livro, ele veio para que pudesse estabelecer normas e regras para que o povo entendesse que quando eles chegassem na terra, que era a terra prometida, eles não iam viver como eles bem entendessem, fazendo o que eles bem quisessem, mas eles teriam regras a seguir. E quando a gente fala de Levíticos, a gente sempre lembra dos levitas. E aqui há um engano, talvez, porque muitas pessoas dizem assim, olha, o fulano é um levita do Senhor, porque ele canta na igreja. E a gente se habitua a falar dessa forma. Mas os levitas, eles eram para ser o quê? A consciência política e religiosa em Israel. Era eles que iam trazer todas as normas políticas para que o povo pudesse entender como tinha que funcionar. Assim como nós temos as normas políticas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, os responsáveis por essas normas políticas seriam os levitas. Eles não ficariam responsáveis apenas pelo louvor, pela adoração. Então, muitas pessoas ainda dizem assim, os levitas da igreja, porque eles tocam no louvor, porque eles estão aqui no Ministério de Louvor, mas há um engano. Levita não é só quem está aqui tocando, mas o levita ele tem uma responsabilidade muito maior.
Tanto é que alguns historiadores dizem o seguinte: levita era para quem estava lá, naquela época. Hoje, você é o rapaz que canta na igreja. Você é o rapaz, a mulher que toca lá na igreja. Você não é um levita. Porque esse levita aqui é lá naquela época, para aquele povo, para aquela geração. E se eu não vim daquele povo, eu não sou um levita. Para poder seguir uma linhagem, assim como quando a gente tem os reis, então o próximo a ser rei é o príncipe, filho do rei. Não adianta um plebeu querer sair e se tornar rei, não vai dar certo. Então ali havia uma descendência. Se eu e você, se a gente for buscar na nossa árvore genealógica, a gente chegar lá que nós éramos dos levitas, quando foi dividido o povo, para cuidar do tabernáculo, aí você pode dizer sim que você também é um levita. Caso contrário, você não é. E uma coisa interessante é que os cultos ali, eles tinham que ser diários. E a gente está acostumado a cultos semanais. Mas eles tinham que ser feitos diariamente, 3 vezes ao dia. Por quê? Porque como o homem pecou contra Deus, ele teve a separação da conexão que ele havia com Deus lá no Jardim do Éden. Ele tinha que sempre buscar estar na presença do Senhor, constantemente. E dentro do livro de Levíticos, a gente tem também as ofertas que eram levadas até ao tabernáculo para a remissão dos pecados. Porque sem isso, o povo não conseguia alcançar o perdão de Deus. E aí tinha que haver a morte de um animal. Mas entenda que quando havia a morte de um animal, não era para a remissão total dos pecados. Ela apenas cobria o pecado daquela pessoa. Veja que é diferente de quando Jesus vem. Jesus vem para a remissão total. Naquela época, com os levíticos, eles faziam apenas um cobrimento. Eles cobriam o pecado. Não havia ali um perdão total. Por isso que tinha que ser constante. E ali as pessoas tinham que se livrar da culpa diante de Deus. Tanto é que, numa próxima oportunidade, quando a gente fizer o estudo sobre o tabernáculo, nós vamos entender como o sumo sacerdote tinha que entrar. Se ele tivesse uma gota de suor, ele tinha que parar, se limpar, secar, se purificar para continuar a entrar dentro do tabernáculo. Porque se ele tivesse um suor que fosse, ele não poderia entrar, porque ele estava impuro. Nessa época, então, as pessoas praticavam esses cultos diariamente, 3 cultos. Só que, olha só, sempre na tentativa de encontrar o perdão de Deus e a limpeza da consciência. O que a gente chamaria hoje de remorso. Nossa, eu estou com remorso porque eu fiz isso, eu estou com a consciência pesada. Nossa, eu deitei na cama e estou me revirando, não consigo parar de pensar no que eu fiz ou no que eu falei. Naquela época, era isso que as pessoas buscavam. Elas buscavam essa tentativa de encontrar o perdão de Deus. E por que uma tentativa? Porque ali eles não iriam encontrar, porque ainda não havia vindo o Filho de Deus. O Messias ainda não havia chegado, então eles tinham que procurar. E eles procuravam dessa forma, levando as suas ofertas até o altar dos animais, apenas para cobrir. Então ficou clara essa diferença? Lá eles cobriam o pecado. Com Jesus houve a remissão total. Com Jesus não tem uma coisa de ficar encoberto. Ó, Jesus me perdoa e o pecado está escondido no bolso. Deus me perdoa pelo que eu fiz e o pecado está escondido lá na minha casa. Não. Com Deus, ou você se livra do pecado, ou você vai se abraçar a Ele. Não há um meio termo. Não tem como, não, Deus, vamos fazer um combinado. O Senhor me perdoa, mas eu ainda continuo fazendo umas coisinhas aqui porque é conveniente para mim. Se eu não fizer isso, é perigoso eu perder meu emprego. Se eu não fizer isso, eu vou perder a minha popularidade diante das pessoas. Como que as pessoas vão olhar para mim se eu deixar de fazer tal coisa que para o Senhor é pecado? Mas entenda, para o mundo não é. E aí é onde você tem que se firmar como um filho de Deus. Ou você é um filho de Deus, ou você vai servir ao mundo. E olha só, o Senhor dá a sua lei por amor. Tem gente que gosta de bater na tecla para poder criticar a Bíblia e dizer o seguinte: a lei que veio de Deus não é por amor não, porque onde já se viu um ser daquele porte todo colocar leis nas quais, se a gente for olhar a risca, você não sai do lugar. Porque se a gente for olhar as leis do Senhor, você não pode nem respirar direito.
Mas não é para isso que Deus traz a lei, para uma condenação, para que eu possa ficar ali sem me mexer. Ele dá a sua lei por amor, para que o povo entenda que sem a lei do Senhor, eu não posso alcançar o perdão dele. Ficou claro esse ponto? E aí ele revela ao homem o que não é possível descobrir sozinho. É por isso que ele dá a sua lei. Então o homem poderia tentar fazer as mais mirabolantes coisas para poder alcançar o perdão, para poder alcançar o conhecimento, que ele não conseguiria. Tanto é que quando Adão e Eva estão lá no jardim, a Eva está lá sendo tentada pela serpente, o fruto do conhecimento do bem e do mal era para ter o quê? O conhecimento do bem e do mal. Mas veja que quando Deus fala, agora vocês vão ficar expulsos, e ele vai colocar 2 anjos com espadas flamejantes na entrada do jardim, para que ninguém possa entrar ali novamente, a não ser que ele autorize, e também proteger a árvore da vida, porque ele falou assim, se alguém comer da árvore da vida, aí se ele tornaria eterno. E aí se tornaria como Deus. Aí sim, aquilo que era o engano de Satanás, falando, não, Eva, vocês não vão morrer. Se você comer do fruto, você não vai morrer. Você vai se tornar como Deus. Em outras palavras, assim, é isso que ele não quer. Ele não quer que ninguém se torne como ele. Então não come. Mas, ó, é conversa. Pode comer que vocês vão ficar vivo, inteirinho. Ó, corpinho, tudo certinho, não vai acontecer nada. O engano veio nesse momento. E a Eva come o fruto. Esse se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal, aconteceu. Porque daí Adão e Eva agora eles sabiam o que era certo e o que era errado. E por isso que teve todo esse cuidado do Senhor para proteger a árvore da vida, para que eles não pudessem fazer tal banalidade e também comer dela, sabendo agora que eles poderiam se tornar eternos. Ficou claro esse ponto? Levíticos. Opa, parou aqui. E aí eu quero agora falar com vocês, irmãos, e aí eu vou anotando no quadro. O Antigo Testamento ele vai se dividir em séries. Assim como tem as séries que nós assistimos, Netflix, outros canais, o Antigo Testamento ele se divide em séries. A primeira delas está em Êxodo 20, 40. Então anote aí no seu caderno. Você vai colocar assim, ó. Séries. A primeira é Êxodo. Do capítulo 20 até o capítulo 40. Aqui nós falamos aí sobre os 10 mandamentos que temos lá em Êxodo 20. E aqui é cheio de regras específicas para o homem viver na terra. Quando a gente pega os 10 mandamentos, ele fala sobre como a forma do homem viver na terra. Se a gente voltasse lá em Êxodo, como a gente estava vendo na aula passada. Os 10 mandamentos era para isso, para determinar a forma do homem viver na terra. E o que essa série, essa primeira parte da série de Êxodo 20 e 40 nos traz? Na primeira sessão ali de 20 e 40, fica bem clara que a lei do Senhor ela é baseada no amor. Então deixe bem claro aí anotado que a lei do Senhor é baseada no amor. Para que não venha alguém tentar enganar você ou falar para você, falando, não, mas essa lei do Senhor, ela é pesada, ela é uma lei de morte. Não. A lei do Senhor, que a gente pega de Êxodo 20 até o 40, ela é baseada no amor. E aí os restantes da lei que a gente tem em Êxodo já pertence daí à construção e os utensílios do tabernáculo. Aí você pode pegar lá e você vai ver todo o entendimento que eles vão falar. Vocês vão construir o tabernáculo com tantos metros de comprimento, tantos de largura, tanto de altura. A mesa vai ter esse modelo, vai ser dessa madeira. As paredes vocês vão revestir com ouro. Lá dentro não pode ter isso, não pode ter aquilo. Todas essas leis. Porque pense só, se o homem não tivesse um direcionamento, como ele iria criar um tabernáculo? Como ele iria criar um local onde iria se manifestar a glória de Deus? Não tinha como. Então Deus deixa tudo isso baseado no amor para deixar
os homens e as mulheres com o seguinte entendimento: Deus não está se apartando de vocês pelo fato de vocês terem pecado. E a gente vê isso muito claro quando Deus confecciona as roupas de Adão e Eva. Há uma simbologia muito bonita que diz que o homem pecou, a mulher pecou, se distanciaram de Deus, mas Deus, no seu infinito amor, ainda os mantiveram preservados. Porque agora as vergonhas de Adão e Eva estavam expostas. Mas Deus, no seu infinito amor, falou: não, agora eu vou cobrir a vergonha de vocês. Aí por isso que você entende que em Levíticos a morte dos animais era apenas para cobrir. E tem uma simbologia muito linda, que quando esqueci o nome. Não é tabernáculo. De Salomão, o último templo, lembrei. Quando o último templo estava construído, havia dentro da Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos, mas isso é história que historiadores vão buscando ali, eles tentam correlacionar com a Bíblia, mas de certa forma é uma simbologia muito bonita, porque eles dizem que havia um sistema, um mecanismo que se alguém tentasse entrar para roubar, seria aberto como se fosse uma porta por baixo da arca, e a arca cairia numa caixa e ficaria escondida, porque ela não fosse roubada, como ela tinha sido roubada tantas outras vezes. E esse compartimento levava até o morro do Gólgota, que é onde Jesus Cristo foi crucificado. E aí, continuando a simbologia, para que servia a Arca da Aliança? Você levava um animal até o sumo sacerdote, ele matava esse animal e aspergia o sangue sobre a Arca da Aliança. E ali havia o perdão, havia o pedido de perdão a Deus pelos seus pecados. Quando Jesus morre, o que acontece com o sangue de Jesus? Todo o sangue de Jesus sai do seu corpo. E, segundo essa simbologia, para fazer uma conexão da Arca da Aliança com o que ela significava para a morte de Jesus para nós, a simbologia é de que quando Jesus está morrendo na cruz e o sangue dele está saindo do seu corpo, escorrendo pelo madeiro e caindo naquele buraco que foi feito para encaixar a cruz, ali havia uma rachadura que dava acesso aonde estava escondida a Arca da Aliança. E aí esse sangue, que era aspergido lá na época da Arca da Aliança, agora estava sendo aspergido novamente, mas aí o sangue de Jesus para a remissão total dos pecados. Isso é apenas para caráter aqui para você de simbologia. Não há um livro específico que nos garanta isso com total eficiência. Eu contei apenas para você ter uma questão de simbologia do que era feito com a Arca da Aliança e do que aconteceu com a morte de Jesus. Porque não há na Bíblia, não há livros históricos que digam para nós aonde está a Arca da Aliança. Há uma história por aí, eu já vi isso uma vez na televisão, que tem um local na Tunísia, e ele é protegido 24 horas, mas que lá dentro está a Arca da Aliança. Que no último momento de uma das guerras que houve com Israel lá no Egito, em Israel antigo, esse povo roubou a Arca da Aliança e levou para esse local na Tunísia. E aí eu lembro que na reportagem o repórter falou assim: mas até onde a gente pode ir? Ele falou: você só pode ficar aqui. Então era uma distância daqui na porta da igreja. E lá onde ele estava, que era a entrada, haviam homens com fuzis armados até os dentes. E quem ousasse pisar ali, passar daquele ponto onde o repórter estava, ele era fuzilado. Não tinha nenhum pedido de perdão ou alguma conversa. Ele: não, me desculpa aí, é que eu tropecei numa pedra. Essa é a história mais recente de onde possa estar a Arca da Aliança. Mas o que eu gosto de passar sempre quando a gente está estudando? A gente não deve se apegar aonde deve estar a Arca da Aliança, ou aonde está a Arca de Noé, aonde está os símbolos que nós temos dentro da nossa Bíblia, com relação àquilo que Jesus viveu ou Moisés viveu. Porque não é isso que vai nos levar até Deus. Quando eu tinha, acho que 10 ou 12 anos, eu tive um professor que ele tinha sido coroinha, ele tinha trabalhado no Vaticano também, então ele tinha muito conhecimento. E ele nos contava que lá no Vaticano tem um anel, onde consta dentro do anel pedaços da cruz onde Cristo foi crucificado. Aí eu fico pensando, mas quem é que foi
que pegou, tipo, eu vou tirar aqui uns pedacinhos, umas lasquinhas da cruz, porque um dia, daqui 2000 anos talvez, alguém vai colocar dentro do anel para que possa ser beijado na mão do Papa. Aí também tem lá dentro do próprio Vaticano uma redoma de vidro, onde consta a coroa de espinhos que foi colocada em Cristo. Então são simbologias que, se você for olhar, é até bonito de se ver. Mas isso não cria uma conexão com Deus. Tem o Santo Sudário, que eles dizem que era o que estava envolto no corpo de Jesus, e aí agora com a inteligência artificial eles conseguiram reproduzir o que poderia ser o possível rosto de Jesus. Mas o Santo Sudário é só um deles, porque existem outros mantos espalhados que são sagrados para as outras religiões, na qual eles dizem que pertencia a Jesus. Então tem a coroa, tem pedaços lascas da cruz de Cristo. Mas veja que, se Deus quisesse que nós nos rendêssemos a esses objetos, Ele certamente não deixaria para nós, na Bíblia, nos 10 mandamentos, para não criar imagens ou se prostrar diante delas. Porque Deus, Ele não quer que nós venhamos a ter contato com objetos. Ele quer que nós venhamos a ter contato diretamente com Ele, através de Jesus Cristo. Então eu não preciso de um manto, eu não preciso de uma folha, eu não preciso... Eu lembro que tinha um amigo meu que ele foi para Israel e ele trouxe várias folhas das oliveiras do jardim do Getsemane, onde Jesus havia orado. Ele não vendia, mas ele trazia para entregar para os amigos, como uma recordação. Mas tem pessoas que pegavam aquilo como um símbolo sagrado. Tanto é que eles cercaram, e daí não é mais permitido ficar pegando folhinhas lá. Porque imagina só o tanto de turista que vai. Vai depenar todas as oliveiras, ele não vai sobrar nenhuma folha, só vai ficar os galhos. Porque aquilo ali não vai trazer uma santidade para mim e para a sua vida. Assim como quando a gente tem aqui na igreja, por exemplo, o menorá, a gente tem o chifre, a gente tem um desenho da Arca da Aliança. Isso aqui, eu e o pastor Giovanni temos o entendimento de que é apenas uma decoração. Não é porque está ali que eu vou ali a me ajoelhar diante daquela arca e isso vai me levar mais diante de Deus. Porque eu posso me ajoelhar diante de uma arca feita exatamente como era, revestida de ouro. Mas se o meu coração não estiver conectado com o Pai, de nada adianta. Essas simbologias serviam para aquela época, não para o que nós vivemos hoje. O segundo ponto dessa série está em Levíticos. Então anote aí, Levítico. E aqui, as leis... Cadê o meu apagador? Ô, menor, você não pega o apagador ali para mim, faz um favor? Acho que está ali na salinha do berçário. Então anote aí. Segunda parte dessa série dividida, para que a gente possa dar sequência. As leis são para o tabernáculo, sacrifícios, sacerdotes, as leis de forma geral e também para as festas. Aqui nesse ponto, a gente entra naquela questão que muitas pessoas dizem, mas o que era permitido comer e o que não era permitido comer. Então veja só, quem trouxe a Bíblia, puder abrir em Levíticos 19, eu vou abrir aqui para ler para vocês. Se você tiver a sua, abra em Levíticos, capítulo 19. Versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés:
Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. No 3 ele fala assim: respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mas no 2 ele deixa bem claro: sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Se você quiser anotar aí, é Levítico. Vou anotar aqui em cima para você pegar. Levítico 19, 1 e 2. Oi? Então, o 3 eu dei sequência aqui para ler, só para complementar, mas você pode anotar somente até o 2. Porque essa segunda parte do versículo 2 é que é importante. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Por isso que ele deixa todas essas leis. Porque sem lei, o homem não conseguiria ser santo. E mesmo com a lei, o homem não consegue ser santo. Como é que o homem consegue ser santo? Como é que a mulher consegue ser santa? Buscando a santidade diante de Jesus. E ele só vai encontrar essa santidade completa 100% quando Jesus voltar e levar ele para morar no céu, junto com Deus. Aí sim haverá essa proximidade, essa santidade do Senhor. E aí o segundo ponto, que daí está em Levíticos 21, ele diz o seguinte, 21, 1 e 6. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa dos parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba. Obrigado. Nem farão cortes no corpo, serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, alimento do seu Deus, serão santos. Por que que Deus era bem criterioso com relação ao que podia se comer e ao que não podia se comer? E quais os animais que não podiam ser usados para alimento? Basicamente, os animais que Deus dizia para que eles não pudessem, para que eles não comessem, não se alimentassem, eram os animais que se alimentavam de carne podre, de carniça. Então, quando a gente pega na Bíblia, lá em Levíticos, os nomes dos animais, você vai ver que todos esses animais eles eram considerados impuros porque eles se alimentavam de outros animais. Então, não vai comer carne de urubu, não vai comer carne de hiena, porque também se come carniça. Esses animais, eles eram considerados impuros. Por quê? Porque Deus, ele é vida. E se Deus é vida, ele quer que eu seja santo assim como ele é, eu não vou me alimentar de algo morto, de algo podre. Por isso também, quando Jesus chega, você deve se lembrar dessa cena, desse momento na Bíblia, quando Jesus chega na cidade de Naim, onde tem a viúva que está lá no cortejo fúnebre com seu filho. E aí o que Jesus faz? Jesus chega e toca naquela maca onde estava sendo carregado o morto. E aquilo gera um constrangimento, uma revolta ali. Você fala, mas espera lá, como é que ele chega e toca? Ele agora vai ter que passar por um processo de purificação. Mas Jesus chega ali e fala assim, ó, eu vim agora para quebrar essa parte da lei, para mostrar para vocês que não é mais isso que vai aproximar vocês de Deus, mas o que vai aproximar vocês de Deus sou eu. E da onde vem isso? Vem lá de Levíticos também. Então olha só, Levíticos 21, 6 a gente leu, aí a gente vai lá para o 11. Eu não vou ler até o 44, porque vai se estender muito, mas olha só, no capítulo 21 de Levítico, versículo 11, diz assim: não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe. Não deixará o santuário do Senhor Deus, nem o profanará, porque foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui, se caso alguém precisasse tocar em um morto ou em um animal morto, ele até poderia,
não era aconselhável. Mas ele teria que passar por uma preparação de purificação após tocar nesse morto. Por isso que as pessoas que faziam todo o preparo dos funerais eram pessoas específicas. Eu não sei se você acompanhou ano passado, quando houve a morte do Silvio Santos, e isso ficou mais evidente com relação à cultura judaica. Ele morreu num sábado, o sábado é sagrado para eles, então ele não pôde ser sepultado no sábado. E aí havia muito assim uma pergunta: quem é que prepara o corpo? O corpo é preparado por um grupo específico de pessoas. Então não era, aqui em Umuarama a gente tem a CESF, então não era o órgão responsável por funerais de São Paulo, mas era um grupo específico dentro da comunidade judaica, e são vários grupos, que eles ficam responsáveis apenas para a preparação do corpo daquela pessoa que acabou de falecer. E a preparação vem toda dirigida pelo aquilo que Deus fala em Levíticos. E um dos detalhes muito importantes, que talvez você deve ter visto, é que havia um pano preto sobre o caixão dele. Por que isso? Porque diante de Deus todos somos iguais. Então não há ali, vamos colocar um caixão de madeira lá do Egito Antigo, uma madeira poderosa, uma madeira que ostenta poder. Não, é um pano preto para simbolizar que eu e você diante de Deus somos todos iguais. O corpo dele também não é embalsamado, não era colocado especiarias, ele era apenas limpo, o corpo de uma pessoa ali que havia falecido. Ele era envolto daí em tecidos de linho, para trazer também essa simbologia de que todos somos iguais diante do Senhor nesse momento. Não há uma diferença porque ele é muito rico, ele é muito pobre, ele é branco, ele é negro. Não há essa distinção que o homem acaba criando dentro da sociedade. Tanto é que quando você vai ver um caixão, há caixões aí de 12, 15 mil reais. E aí isso tudo é para fazer o quê? Para ostentar para a família. Eu comprei um caixão de 15 mil reais, que daqui a alguns meses vai estar todo podre lá dentro da sepultura. Mas para Deus isso não importa. E aí o povo judaico, judaico, eles levam isso muito a sério. Então essa preparação. E tudo isso vem dentro daquilo que Deus deixou em Levíticos. O terceiro ponto que você vai anotar aí agora, está ficando claro, está fácil, eu estou falando muito rápido. Vou puxar. Aqui fica melhor? O João está enxergando aí, João? Por nada. Se eu ficar aqui, eu apareço na imagem, né, Emanuel? Aqui eu apareço ainda, né? Que daí fica fácil. Então anote aí a terceira parte dessa série. Está em Números. De 1 a 10. Aqui na primeira sessão é para instruções. Sabe para quê, irmãos? Para marchar. Aqui a gente então tem primeira sessão de números para o marchar do povo, como que eles deveriam marchar, como que eles deveriam andar. Até isso Deus queria. Tanto é que até hoje o judeu não corre. Alguns não correm porque para eles é uma simbologia de pobreza. Quem corria era pobre. Mas tudo isso se deve ao fato de que lá atrás Deus falava também, vocês vão marchar. E esse marchar não tem correr. Essa questão de que eles colocam agora que o povo não podia correr porque isso é um sinal de pobreza, é por uma questão cultural deles, em que algumas pessoas... Tá fácil de ver, irmão? Para que as pessoas, ao correr, estavam demonstrando ali que eram pobres. Por isso, quando Jesus fala assim, ai desse povo
se eu voltar na época do inverno, ou voltar numa outra época ali que eles não possam correr, porque eles não correm, eles não querem correr. E aí o que Jesus fala? Quando houver os sinais, é para correr para as montanhas. Aí um dia eu perguntei para um pastor, eu falei assim, quando Jesus fala para correr, isso é um correr literal ou é uma simbologia? Ele falou, não, ali é um correr literal mesmo. Não vai ficar ali bobeando, esperando chegar. Você viu que o negócio está começando, ele usou esse termo, azedar para o nosso lado, porque o anticristo está ali? Corre, corre para as montanhas, porque é isso que Jesus fala. E aí quando ele diz assim, ai dos judeus, se for num sábado, ou se for num período ali que eles não possam correr, vai ficar muita gente para trás ali acompanhando. E olha só, aqui, quando a gente abre Números 1:53, se você trouxe a sua Bíblia, abra aí em Números 1, versículo 53. Aqui, Deus deixa bem claro que ele diz assim, ó: os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que a minha ira não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas do testemunho. Aqui, Deus não colocou um outro povo para ficar ao redor do tabernáculo. Ele colocou os levitas. Então haviam as 12 tribos, você pode anotar aí agora, ó, Números. Cadê aqui? 1:53. Aqui são os levitas que devem o quê? Acampar. Ao redor do tabernáculo. Por que os levitas? Porque os levitas eram o povo escolhido de Deus para proteger, para fazer o louvor, para cultuar, para levar a consciência política e religiosa ao povo. Então não era qualquer um. E havia o cargo de levita. Então o levita, assim como hoje a gente tem os cargos dentro da empresa, havia o cargo de levita. E eles tinham que ter uma responsabilidade muito grande diante do povo. Não era um povo que, eu sou levita, mas beleza. E, ó, então não toque no ungido, não faça aquilo que eu não goste, porque eu tenho o cargo. Se um levita tivesse essa atitude, provavelmente ele iria ser colocado para fora. Porque ele tinha que ter o entendimento de que ele era um levita, mas ele estava ali para prestar culto a Deus e proteger as tábuas dos 10 mandamentos que estavam dentro da arca, que estavam dentro do tabernáculo. E quem é que infringe essa regra? Vamos ver quem lembra. Os filhos de quem que infringem a regra e entram no tabernáculo? Quem acertar, eu trago um bombom na próxima aula daqui a um mês. Naim? Não. 3 letrinhas só o nome dele. Começa com E e termina com Li. Eli. Os filhos de Eli. Eli era um dos sumos sacerdotes escolhidos por Deus. Os filhos dele, 2, que eu não vou me recordar agora o nome deles. Eles eram chefes do exército. Finéias. Depois eu pesquiso aqui, mas o Finéias é exatamente. E os 2, o que eles faziam? Eles ficavam no tabernáculo, quando chegava alguém para trazer a oferta, eles roubavam. Eles falavam o seguinte: você trouxe aí 2 quilos de carne para a gente oferecer, então a melhor parte vai ficar para mim, porque eu tenho que fazer um churrasco com os meus amigos, a outra parte a gente oferece em sacrifício. E Eli sabia do que estava acontecendo. Eli não corrigia os seus filhos. E aí quando os filhos de Eli chegam e levam a arca da aliança, porque eles falam assim, é o seguinte, o povo que a gente está indo enfrentar é um povo muito supersticioso. Então nós vamos levar a arca, na hora que eles verem que a gente está com a arca, eles vão ficar com medo e a gente vai derrotar. E foi o inverso. Quando eles levam a arca, eles entram, roubam ali a arca da aliança, eles vão para a guerra
E aí os dois morrem. Foi bem na época que Ana levou Samuel para viver no tabernáculo, porque falou: ó, quando o meu filho nascer, Deus, eu vou devolvê-lo para o Senhor. E aí, nesse momento, é quando um anjo aparece e chama Samuel. A gente geralmente conta para as crianças: ó, Samuel estava dormindo, e aí alguém chamou Samuel, Samuel. E aí ele vai até Eli, e ele fala: ó, se você voltar lá e chamar de novo, então você responde: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te escuta. E aí é quando Deus vem e fala: ó, vai acontecer isso, isso, isso com Eli, porque eu já o avisei e ele não tomou a providência contra os seus filhos para corrigi-lo. E aí é o que acontece: os filhos vão para a guerra, os dois morrem. Quando chegam para falar: Eli, na guerra, os seus filhos estavam na frente de batalha, eles morreram. Ele fica tão agitado e nervoso que daí ele tenta levantar, mas a Bíblia fala que por causa do peso dele, ele cai e quebra o pescoço. Tudo isso foi o que foi gerado por causa de uma desobediência. Porque talvez alguém possa falar assim: ah, mas e se ele fosse magro? De uma forma ou de outra ele ia sofrer a consequência pela sua desobediência diante do pai. Pelo pai ter falado para ele, falar assim: Eli, o que você está deixando seus filhos fazer dentro do tabernáculo não é correto. Corrija-os enquanto é tempo. Mas Eli vai deixando, até que ele vem e fala com Samuel e fala: agora você avisa que vai acontecer isso, 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 porque ele não corrigiu. E foi o que aconteceu. Nesse momento aqui, número então, os levitas, eles tinham essa obrigação: acampar ao redor do tabernáculo para proteger a Arca da Aliança e também as pedras dos mandamentos que estavam lá dentro. E a última parte aqui dessa série a gente tem Deuteronômio. Então a gente teve lá a primeira parte, que foi Êxodo, depois a 2 Levíticos, 3 Números, e aí a gente vem para a quarta parte, que é Deuteronômio. E aqui em Deuteronômio, e depois nós vamos aprofundar mais nesse estudo sobre Deuteronômio, aqui Deus deu a lei para que o homem soubesse o que deveria fazer na terra que ele tinha dado. Então veja que Levítico, Deus dá as leis para que ele possa saber como eram as instruções para as festas, para os sacerdotes, para a construção do tabernáculo. Mas quando a gente chega em Deuteronômio, Deus deixa leis para eles saberem o que eles tinham que fazer com a terra que Deus havia dado para eles. Veja que é um passo a passo. Deus manteve ali o povo no ensinamento, porque ele poderia muito bem ter passado numa tacada só. Ó, Moisés, passa tudo isso aqui. Mas o que acontece quando a gente está lá na escola e o professor chega com um livro desse tamanho e fala assim: ó, todo mundo tem que estudar isso aqui? A vontade é de fugir. Mas o bom professor, ele vai trazendo o quê? Parte por parte, vai esmiuçando, vai tratando ali. E Deus, ele foi um excelente professor com o povo dele. Ainda que alguns, por muita teimosia ou por não querer aceitar, quiseram as coisas do seu próprio agrado, do seu próprio coração, e pecaram muito com isso. Mas Deuteronômio, ele vem para isso. E quando o homem faz o que é certo, Deus vai repelir o inimigo que atingia o povo. Então entenda que era da seguinte forma: eu estou aqui, Deus falava para eles. Se vocês fizerem o que é correto, a minha mão estará sobre vocês, protegendo vocês. Mas no momento em que vocês se rebelam contra mim, no momento em que vocês querem fazer coisas que não agradam ao meu coração, quando vocês querem introduzir na cultura de vocês aquilo que é contraditório, aquilo que eu deixei para vocês, não há como eu proteger. Não tem como eu ficar cuidando de uma coisa errada. É isso que Deus fala em Deuteronômio. Então, abra comigo em Deuteronômio 6, versículo 3. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde fluem leite e mel,
como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha o comecinho do versículo. Ouça e obedeça, ó Israel. É simples. E isso é até hoje. Deus olha para mim e para você com o Novo Testamento e diz, ouça e obedeça. É muito simples nós termos uma vida tranquila diante do Pai. Apenas vamos ouvir e obedecer. Mas aí eu faço aquela pergunta, é fácil obedecer? Não. Porque toda vez que o pai ou a mãe falava para a gente, não faça isso, o que nascia dentro de nós? A vontade de fazer contrário àquilo. Você tem que chegar até tal horário. Aí você ficava naquela coceira, mas por que tem que ser às 9h30, tem que ser às 10h, e você queria e passava, e quando você, eu vou me rebelar, eu vou chegar às 10h30, meu pai queria que eu chegasse às 10h, eu vou chegar meia hora depois, porque ele vai ver quem que é que manda aqui, ele vai ver que eu sou. Tá bom, chegou 10h30, um mês sem poder sair. Havia o castigo. Não há nada de diferente com aquilo que nós sofremos como castigo, mas entenda que o nosso pai ou a nossa mãe, muitas vezes ele não faz, eu creio que a maioria, talvez aqui você, seu pai e sua mãe, não fez isso por um castigo, para penalizar, para falar quem manda aqui sou eu e agora você vai sofrer. Não, mas era para falar assim, meu filho, minha filha, o que você fez foi contra o que o teu pai disse. Então agora você vai sofrer essa penalidade para que você entenda que há um respeito, tem uma hierarquia para ser respeitada. Eu sou o pai, eu sou a mãe, você é o filho, você é a filha, você tem que obedecer quem está acima de você. Deus, ele deixa isso muito claro. Homem, mulher de Israel, me obedeça, me ouça, cumpra com os mandamentos que eu deixei, e a minha mão estará sobre você, protegendo vocês contra o inimigo. Tanto é, irmãos, que só havia invasão em Israel quando alguém fazia algo de errado. Se não houvesse nada de errado, o povo de Israel estava ali protegido, cercado pelos anjos do Senhor, pela mão do Senhor sobre ele. Tanto é, eu não me lembro o versículo agora, um povo tentou a todo custo entrar em Israel para poder derrotar Israel e não conseguia. E aí eles pensaram, falaram, não tem forma. Toda vez que a gente tenta entrar, o exército vem e derrota o nosso. Até que Satanás, muito ardiloso, falou no ouvido de algum deles, falou assim, olha, faz uma festa e usa comida consagrada e oferece para esse povo. Porque uma das coisas que o nosso Deus deixou para o povo de Israel era o quê? Não coma comida consagrada a outros deuses. Assim como ele deixou para Sansão, mas Sansão, desobediente, foi lá e comeu para poder agradar o sogro. E aí, esse povo não permitia nada entrar, porque Deus estava protegendo. Fizeram uma festa. Falou assim, é o seguinte, nós estamos fazendo uma festa e nós queremos ter uma política de boa vizinhança. Venham na nossa festa. E aí, naquele momento, aqueles homens, aquelas autoridades de Israel, sendo induzidos àquilo, foram para a festa e comeram comida consagrada. Eu penso que depois deve ter caído uma ficha ali, ou alguém olhou e falou assim, e aí, tá bom esse cordeirinho? Baal amou ele. Aí, opa, espera lá, essa carne está consagrada? Esse manjar aqui está consagrado? Esse vinho está batizado? Vamos colocar como a gente usa o termo hoje. Aí simplesmente ele falou assim, mas a gente precisava avisar vocês que estava consagrado aos nossos deuses? Eu fico pensando que quando nós erramos e Satanás vem e olha para a nossa cara e fala assim, mas você não sabia que não podia fazer? Foi da mesma forma com esse povo. E ali então esse povo é derrotado, porque eles permitiram que entrasse algo que corrompesse a ligação deles com o Pai. Eu estou usando essa história, eu só não me lembro do versículo, eu vou pesquisar aqui e vou mostrar para vocês depois, mas é para que a gente entenda que a tática de Satanás, ela é a mesma desde Adão e Eva. Se ele não vai na força, ele vai na malícia, na conversa mole, suave, gostosa, e induz a gente para que a gente possa ir por um caminho que a gente caia pensando, não, está tudo bem, é só uma comidinha, é só uma festinha, é só um pensamento, é só um desejo, é só uma coisinha pequena. Mas entenda que para um barco ele afundar, você não precisa fazer um arrombo no casco dele.
Mas se você tirar um parafuso ali que protegia, que tenha 2, 3 milímetros, é o suficiente. Vai ser aos poucos, mas é o suficiente para fazer com que uma embarcação afunde. Ok? Vamos parar agora para o intervalo, 8h37. E depois a gente dá continuidade, daí a gente entra em números.